Olá pessoal, então vamos começar a falar do HTML, a linguagem para escrever páginas web. HTML foi desenvolvido por Tim Berners-Lee no final dos anos 80 e todo documento disponível na internet, ou seja, todos os sites que vocês abrirem, seja ele de notícia, entretenimento, ciência, comércio, eles vão estar estruturados por uma linguagem de marcação de hipertexto chamada HTML. O HTML ele é composto por tags, né? Ou seja, por etiquetas, tá? Que dão significado ao texto. Tá? Essas tags elas funcionam como um container e elas têm a abertura e têm o seu fechamento. Para a gente desenvolver uma página HTML, eu não preciso de ter uma linguagem de programação instalada, eu preciso somente ter um editor de texto que seja não formatado, tá? E assim como o bloco de notas ou o Gedit no Linux, né? E o bloco de notas que vem com o Windows, eu posso escrever o meu HTML, salvar com a extensão .html e quando eu abrir esse arquivo, ele vai ser aberto por um browser que vai interpretar o meu HTML. Aqui nesse exemplo nós temos então como ficaria um exemplo bem simples aqui, né? Da estrutura do HTML. Observe o seguinte aqui, ó. A primeira tag que nós sempre vamos usar nos nossos sites, tá? Nas nossas páginas HTML, nossos documentos HTML, é a HTML, a tag HTML. Ela é a primeira que abre e a última que fecha, tá? Observem que aqui tem todo um sistema de hierarquia aqui das tags, né? Então, a HTML é a primeira que abre e a última que fecha. Dentro, ela está me indicando que isso daqui é um documento HTML. Dentro do HTML, eu tenho a tag head. Essa tag head é a parte de cabeçalho do meu documento, tá? É onde vão estar algumas configurações ali do meu documento HTML. Então, um deles é o title, tá? A tag title, que indica o que vai ser mostrado na minha aba do meu documento, tá? Então, abriu e fechou o head e depois nós temos o body. Body é o corpo do meu documento, é o que vai ser mostrado pelo browser, tá? Muito bem, aqui ele está dizendo o seguinte, aqui tem um atributo que a gente está acrescentando a tag body, tá? Que é um atributo de cor, é o bgcolor igual a yellow, ou seja, eu estou pedindo para que ele mostre, para que a minha página ela tenha uma cor amarela. E logo abaixo tem um texto, pura e simplesmente aqui, ó, a minha primeira página. Então, vamos ver o resultado. O resultado ficaria dessa forma, então. Observem que o meu title aqui, tá? Minha página, é o que vai aparecer aqui no título na aba da minha página. O bgcolor yellow, então o fundo da minha página está amarelo e o texto, a minha primeira página, tá? Muito bem, pessoal. Editores e IDEs. Para mim desenvolver HTML, como eu disse para vocês, é só ter um editor não formatado, porém existem editores que nos auxiliam, que facilitam o nosso trabalho e algumas IDEs também, tá? Editores como o Gedit lá no Linux, tá? O Sublime Text, que é um excelente editor, o Atheon, temos também o Notepad++, que é o mais simplesinho aí, aqui entre os três, ele é gratuito, os demais
são pagos, você pode usar aí 30 dias de teste, mas eles são pagos. Na verdade, o Sublime Text, depois de 30 dias, você pode continuar usando, só que tem algumas restrições, tá? Além dos editores de código, nós temos também as IDEs, que nos auxiliam bastante, como o Eclipse, o Visual Studio, tá? E tem o NetBeans também, que não está sendo citado aqui, tá? Muito bem, a estrutura básica de uma página. No slide anterior nós já mostramos então uma estrutura básica. Observe que a tag HTML delimita o início e o término do documento HTML. Ela é a primeira tag a ser aberta e a última a ser fechada. Observe também que as tags podem ser apresentadas de forma hierárquica, o que nós falamos lá, né? Ou seja, umas dentro das outras. Este é o caso da tag head e body, que demarcam respectivamente a área de cabeçalho e o corpo do documento, tá? Então, a seção de cabeçalho não produz informação visual, então ela não produz nada que o meu usuário vá de imediato tá vendo, né? Como no caso do body, nós tínhamos um texto que foi visualizado na página, tá? Ela é utilizada como uma seção de configuração, na qual podemos indicar comandos que devem ser lidos antes de se carregar o conteúdo que será apresentado, tá? Então, ela é responsável por configurações da nossa página, tá? É nessa seção que indicamos, por exemplo, o título da página, metadados, como autor da página, descrição, palavra-chave, idioma, bastante importante que a gente já vai ver logo adiante. Bom, elementos que não são interpretados. Então, dentro de um documento HTML, ele não vai ser interpretada a quebra de linha. Se eu der um Enter aqui no meu editor de texto lá no Word, ele vai fazer uma quebra de linha, vai abrir um novo parágrafo e tal. Esse mesmo texto, quando eu colocar ele no HTML, ele não vai ser interpretado. Então, para que ele seja interpretado, nós vamos ter que usar tags. Outro elemento que não é interpretado é o nosso linha de comentário, que é o sinal de menor, ponto de exclamação, traço, traço, e aí traço, traço ou menos, menos, né? E o sinal de maior. Então, é uma linha de comentário. Muito usado quando a gente quer, lá no nosso documento, indicar o que aquele trecho do nosso HTML está produzindo. E não quer que ele seja visualizado pelo browser, certo? Então, esse pequeno exemplo aqui que nós fizemos, eu vou abrir agora o Notepad++ e vou mostrar para vocês como é que ele fica, tá? Observando que nós temos que salvar com a extensão HTML para que ele seja interpretado pelo browser, né? Então eu vou abrir aqui o Notepad e vou digitar esse pequeno código aqui. Muito bem, pessoal. Então, digitado o nosso documento aqui HTML, tá? Observem aqui, nós colocamos HTML, ele abriu e fechou aqui embaixo, tá? Ele tem uma tag de fechamento, o head, que é a parte do cabeçalho, o title, que fica dentro do head, sempre vai ficar aqui dentro do head, tá? Ele tem um fechamento, tá fechando aqui, e o body, que é o corpo do meu documento. Nós vamos salvar esse arquivo, então, salvar. Vou selecionar aqui onde eu quero salvar esse documento. Eu criei uma pasta aqui na unidade C e nós vamos salvar como exemplo.html. Salvar. Observe o seguinte aqui. Então, vou abrir aqui na minha pasta. Está aqui o meu arquivo HTML.
Quando eu dou um duplo clique, ele vai abrir o browser que está selecionado pelo Windows como o padrão para abrir os arquivos HTML. Muito bem, pessoal, então esse é o resultado que nós obtivemos ali com o nosso documento HTML. O fundo da nossa página amarelo, o texto, minha primeira página, tá? E o título aqui da minha página com minha página. Muito bem, para a gente trabalhar com HTML, eu havia dito para vocês sobre os editores de código e as IDEs. Nós vamos utilizar o Notepad++, por ser gratuito e ele é bastante funcional, tá? Então aqui no Google, só digite ali Notepad++, no caso eu já havia acessado essa página antes, então já apareceu aqui, e você escolher essa primeira aqui, ó, Download Notepad++. Você pode selecionar a última versão, que é a 7.8.8, e vamos fazer o download. Deixa eu ver se tem algum. Aqui essa primeira aqui é de 32 bits e tem a de 64 bits. Vamos pegar o instalador aqui de 64 bits, salvar, e ele já fez o download. É só executar e a instalação é bastante simples. Muito bem, então voltando aqui na explicação, nós vamos falar de algumas tags, tá, para formatação de texto aqui. E a primeira delas vai ser o H1 até o H4, tá? Essa é uma tag que ela tem um fechamento, então eu tenho que abrir e fechar essa tag. E as tags H1, H2, H3, H4, H5 e H6 são utilizadas para demarcar uma área do documento que indica um cabeçalho. Bom, toda vez que eu precisar então para um título ou um subtítulo, por exemplo, eu uso uma dessas tags, tá? Essas tags elas podem ter atributo, tá? Por exemplo, o atributo align, que ele vai definir, vai alinhar o meu texto, seja ele centralizado, se eu quero ele no centro da tela, se eu quero ele à direita, à esquerda. Então eu uso esse atributo na tag H1, tá? Nós vamos abrir então o Notepad++ e eu vou exemplificar para vocês a diferença dessas tags. Muito bem, aqui no Notepad++, então, nós vamos começar aqui com a HTML. Opa, essa é uma tag de fechamento, então tem que ter a barra. Vamos aqui para a tag head. Depois vamos para a tag title. Exemplo H1 ponto aqui. H1 H6. Opa. Já fechamos aqui a tag head. Observe que eu estou usando um espaçamento aqui de colunas. Isso daqui nada mais seria do que uma indentação, né? Body. Fica mais legível o nosso código aqui. Então aqui no meio eu vou colocar H1. H1.
nós vamos ver a diferença do H1 ao H6, H2, H3, H4, H5 e por último o H6. Vamos salvar o meu arquivo. Eu vou colocar como exemplo um .html, salvar. Observe que quando eu salvei, no Notepad++, as minhas tags ficaram em azul, tá? Esse que é a grande vantagem da gente estar usando um editor de código, que ele nos auxilia aqui então, marcando numa tonalidade de cor diferenciada, tá? Numa tonalidade de cor diferente, tá? E quando eu digitar uma tag errada aqui, ele vai manter a cor e isso nos ajuda bastante. Então tá aqui o meu exemplo. Agora eu vou abrir esse arquivo, exemplo 1, e nós vamos ver aqui, ó. Então, ó, aqui foi usado H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Observe a diferença aqui do tamanho das tags, tá? A menor, ela dá um destaque maior, ela é usada para dar um destaque maior, certo? Então, é uma tag bastante usada. Agora, voltando aqui no nosso documento, eu vou mostrar para vocês, então, um atributo que é o align. Eu vou definir aqui esse primeiro como center, tá? Então eu quero que ele centralize o meu primeiro título. Vou fazer um serviço preguiçoso aqui. Center. Vamos aqui pro left. Left. O terceiro nós vamos alinhar então o título ficou, o primeiro título, o H1, ele ficou centralizado. Eu usei então um atributo aqui na tag, pedindo para que ele centralizasse o meu texto. O segundo ficou alinhado à esquerda, né, o left, ele alinha à esquerda, tá aqui. E o terceiro, o H3, eu pedi para que ele alinhasse à direita, tá? Então tá aqui o meu texto alinhado à direita. Esse é um atributo então da tag de cabeçalho, de título, tá? Que nós usamos para título, que é o H1 ao H6, certo? Então vamos conhecer mais algumas tags. Nós temos a tag P, que é a tag de parágrafo. Então, quando nós precisamos colocar um texto entre parágrafos, nós vamos usar a tag P, que é uma tag que tem fechamento, né? Então eu vou abrir com P e fechar barra P, e a tag P também tem o parâmetro de alinhamento, tá? Eu posso alinhar ela ao centro, justificar, alinhar ao centro, deixar o texto alinhado no centro da página, o justificado, que ele vai alinhar à esquerda e à direita. Eu posso alinhar à esquerda, não me preocupando com a direita, e alinhar o texto à direita, não me preocupando com a esquerda. Essa é a tag P. Nós temos o per, que é uma tag para quando você precisa que o HTML
responda aos espaçamentos e às quebras de linha, tá? Então você vai usar essa tag. Eu particularmente uso pouco essa tag, mas a gente tem que saber que é uma tag que existe, tá? Então, quando você precisa que ele respeite todo o espaçamento, né, e todas as quebras de linhas, você faz o teu texto usando entre essa tag. Nós temos então a tag BR, que é a tag de quebra de linha. A tag BR ela faz uma quebra de linha e a tag HR ela faz uma quebra de linha também e insere uma linha na horizontal na nossa página. Muito bem, essa tag BR e também a tag HR, elas não são tags de fechamento, ou seja, eu não preciso colocar um BR no início e no fim. Eu coloco simplesmente BR e ela vai fazer uma quebra de linha. Como ela não é uma tag de fechamento, usamos um espaço depois do BR e uma barra, indicando que eu estou fechando a tag, né? Mas se você não colocar essa barrinha junto com a tag BR, vai funcionar também, tá? Nós vamos seguir então aí o que sugere a W3C, tá? E vamos colocar essa barra após o BR. Muito bem, a tag HR, além dela fazer a quebra de linha, ela insere uma linha como um efeito visual, né? Eu quero mudar o assunto, enfim, eu coloco a tag, é uma linha divisória a tag HR, né? Então aqui nós temos um exemplo que ele está usando o HTML, um exemplo de um documento HTML, a tag read, tá? E ele usa no cabeçalho o H1, ele usa o HR, que seria uma linha divisória, ele usa o H2 para um subtítulo, seria, né? Tá? Que seria um cabeçalho aqui de segundo nível, e aqui nós estamos usando a tag P, tá? De parágrafo, estamos colocando esse parágrafo, definindo aqui para ficar justificado, ou seja, ele vai alinhar a esquerda e a direita, e no outro parágrafo ele está usando o rate, né? Que vai alinhar esse nosso texto à esquerda. E nesse parágrafo nós estamos usando o atributo align para alinhar o texto à direita, certo? Observem que ele tem uma quebra de linha aqui, e por último ele está usando um H3, que seria um terceiro nível aí da tag H1, H2, enfim, né? E por último, ele centraliza um texto. Certo, pessoal? Agora, eu vou no Notepad++, eu vou pegar um texto e vou usar algumas dessas tags que nós trabalhamos aqui para exercitar, então, essas tags. Certo? Vamos lá no Notepad++. HTML.
Muito bem, agora eu vou inserir o texto aqui dentro e vamos formatar. Para o título eu vou usar o H1. Vou usar tag de parágrafo. Muito bem, vou salvar, chamar de exemplo 2. Observem que o Notepad++ já mudou aqui, ele já entendeu, já interpretou como um documento HTML. E agora vamos abrir no browser. Está aqui meu texto formatado, certo? Sem essa formatação, ele seria, deveria ter feito, mostrado para vocês com sem a formatação, né? Aqui dá para a gente centralizar também, fica mais bonitinho. Então,
Ctrl C, Ctrl S para salvar, tá? Salvei a alteração, vou no browser, pressiono F5 para ele atualizar, e olha aqui, ó, ele atualizou no browser, não precisa ir lá e abrir de novo o arquivo, né? Ele atualizou e já está centralizado o meu texto, certo? Agora eu vou mostrar para vocês, a título de curiosidade, eu vou mostrar como ficaria esse exercício sem a formatação, que eu deveria ter mostrado antes, né? Então eu vou salvar como exercício 3, exemplo 3, quer dizer, e vou apagar todo o texto que está aqui dentro do body, tá? Dentro do corpo do meu arquivo. Vou pegar o texto novamente, Ctrl V, vou salvar, Ctrl S, e vou abrir o arquivo. Olha como ficou, pessoal. Então, o HTML, ele não interpreta espaçamento, ele vai interpretar um espaço entre um caractere e outro. Ele não interpreta as quebras de linha que tinham lá no Word, né? Tá? Então, nós temos que formatar todo o nosso texto no HTML, tá? Para melhorar ainda esse texto, eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. Nas tags, vamos voltar ao exemplo anterior. No exemplo 2, eu poderia ainda colocar o parágrafo deixa eu pegar um parágrafo maior aqui. Bom, a gente poderia também, aqui na tag P, definir o texto como alinhado à esquerda, alinhado à direita. Então vamos lá. Esse primeiro aqui nós vamos alinhar ele à direita, e no segundo, vamos pegar pode ser nesse aqui mesmo, e vamos para justificado nesse segundo texto. Vocês observaram no Notepad++ que tem algumas palavras reservadas aqui, né, da linguagem, que o Notepad++ vai me ajudando aqui, né? Tá, ele vai sugerindo quais seria a palavra que eu pretendo digitar, né? Então vou dar um Ctrl S para salvar e vamos abrir no browser, F5 para atualizar, e observem aqui, ó, esse primeiro texto aqui ele está alinhado então à direita e o segundo está justificado, né? Do tamanho que está a tela, não dá muito para a gente ver que ele está justificado. Mas se eu fizer o seguinte aqui, ó, eu diminuo o tamanho da tela. Observem que, ó, esse texto aqui ele está alinhado à esquerda e está alinhado à direita, o segundo parágrafo. O primeiro parágrafo está todo alinhado somente à direita, né? Então ele não está alinhado à esquerda, ele não se preocupa com a esquerda. E esse texto ele está justificado, então ele alinha à direita e alinha à esquerda. Tá? E nos demais a gente não colocou formatação nenhuma, certo? Então seria isso que eu gostaria de trabalhar com vocês na nossa aula de hoje. Nós trabalhamos nós vimos a estrutura do HTML, né? Então a tag HTML, a tag head, a tag title, que fica dentro do head. Nós conhecemos a tag body, né? Que é o corpo do nosso documento. Nós vimos também as tags de formatação de texto H1 a H6, que é muito usada para título, subtítulo. Nós vimos também a tag P de parágrafo e a tag de quebra de linha. Nós não usamos a tag de quebra de linha aqui, vamos usar aqui antes de terminar a nossa atividade. Aqui, ó, eu estou usando, vamos colocar um HR, vamos colocar um HR,
Observe aqui, F5, olha aqui, ó, ele colocou uma linha horizontal no nosso texto, tá? Vamos usar a tag BR, que é bastante usada para quebra de texto, para quebra de linha. A tag BR, vamos supor que nesse primeiro parágrafo eu quisesse, nessa última linha, que eu fizesse que ela aparecesse na linha de baixo. Então vamos colocar uma quebra de linha. Ctrl S, F5, olha aqui o que ele fez, ó. Então, no primeiro parágrafo, tem uma linha que foi feita a quebra de linha, tá? Que o texto está alinhado à direita e nós fizemos uma quebra de linha aqui. Então, o texto, a última linha, ela pertence ao parágrafo, porém, foi feita uma quebra de linha. Por essa aula seria isso e até mais.